Alô, galera do canal do Hamilton Muniz, bem-vindo ao meu canal, ao seu canal, o canal que fala sobre futebol, mas o comentarista não entende nada de futebol, só fala tralalá, mas entender de futebol ele não entende nada, até porque eu não joguei bola, meu filho. Se eu jogasse bola, eu ia entender, falar um pouco sobre futebol. E eu não sei falar, eu não sei jogar, então eu não sei falar sobre esporte. Tá? Mas quero pedir para você que já é inscrito no meu canal, que já chega deixando o seu like, o seu joinha, fazendo o seu comentário, compartilhando e divulgando os meus vídeos. Para você que ainda não é inscrito aí, tá passando nesse canal aí, esse cara aqui que não sabe falar nada de futebol, vai aí, inscreva-se no meu canal, ative o sininho da notificação, dê o seu like, seu joinha, comente, compartilhe e divulgue o meu canal. Eu preciso que vocês me dêem uma força para mim crescer nesse canal do YouTube. Tá? Quero deixar um abraço para geral que é inscrito aí no meu canal, 325 pessoas que já são inscritas aqui no meu canal. Muito obrigado por vocês confiarem em mim, muito obrigado por vocês estar fazendo eu crescer aí nessa plataforma do YouTube. Vamos lá. Ontem eu falei sobre assim nasceu uma rivalidade, né? Sobre Flamengo e Atlético Mineiro no primeiro confronto que eles teve numa disputa de final em 1980, né? Primeiro jogo no Mineirão, 1-0 Atlético. Segundo jogo no Maracanã, 3-2 Flamengo. O segundo jogo foi no dia 1º de junho, 5 horas da tarde no Maracanã. Já numa tarde e noite, que o futebol era jogado de 5 horas da tarde até 7 horas da noite. Depois passou por horário de 16 horas, por força de uma emissora aí que vocês já conhecem e já sabem. Né? Vamos falar agora do dia 21 de agosto de 1981. Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo que não acabou. É isso mesmo. Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo que não acabou. Era semifinal da Taça Libertadores das Américas. Flamengo e Atlético disputavam um quadrangular decisivo, que não era jogo de 1 contra 1, mata-mata, era um quadrangular decisivo, onde tinha o Olímpia do Paraguai e o Cerro Porteño também do Paraguai. Atlético e Flamengo foram os líderes desse grupo, terminaram em igualdade de condições em tudo, gol, vitória em tudo, então tinha que ter um jogo de desempate. Mas vamos falar antes dos jogos. Primeiro jogo no Mineirão foi 2-2, o Atlético meteu 2-0 com os 2 gols de Éder. O Éder era um excelente ponta esquerda, chutava muito, jogou na seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 82, grande jogador, grande ponta esquerda, e ele faz 2-0 lá no Mineirão. O Flamengo empata com o Marinho, o outro gol não me lembro. Aqui no Maracanã o Flamengo também saiu na frente, meteu 2-0, o Atlético empata novamente o jogo, 2-0, vai tirar o tira-teima. Já começa uma polêmica muito grande, que antigamente não era, o nome não era Conmebol, era outra federação que era gerida, que geria os clubes na Confederação Sul-Americana de Futebol, que era ela que fazia, dava o mando de campo, sorteio dos jogos, não era Conmebol ainda. Conmebol foi muito tempo depois que veio surgir essa nomenclatura de Conmebol Libertadores. Então eles, com essa dificuldade, os dirigentes do Atlético queriam o jogo no Mineirão, os dirigentes do Flamengo queriam o jogo no Mineirão, falando que o Flamengo tinha melhor campanha que o Atlético, o Flamengo era o mandante, o Flamengo era o campeão. Então o jogo foi, a Conmebol mandou o jogo para estádio do Serra Dourada, em Goiânia. Né? A Confederação Sul-Americana de Futebol mandou o jogo para o Serra Dourada, para Goiânia. E para juiz, escolheu José Roberto Reis. Não esqueça desse nome, José Roberto Reis. Antes de mais nada eu quero falar, tem gente que fala assim: Hamilton, fala do jogo de domingo, Atlético e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, fala lá do jogo lá. Eu já estou falando do jogo, eu estou falando da rivalidade do Atlético Mineiro e do Flamengo.
Eu estou contando a história de como começou essa rivalidade no futebol. Então, para me chegar até domingo, a decisão, comentar, falar um pouco da decisão, eu vou passar por esses jogos decisivos entre Flamengo e Atlético Mineiro. E esse foi um jogo muito importante da Libertadores das Américas. Flamengo e Atlético Mineiro. O jogo que não acabou, conforme eu já disse aqui. Não houve futebol, houve muita pancadaria, né? O jogo corria normalmente, o Atlético Mineiro e o Flamengo, dois timaços. Do lado do Atlético já tinha o Osmar Guarnelli, que jogou no Botafogo, o Luizinho, o Cerezo, o Éder, Reinaldo. O Atlético mantinha uma base, João Leite mantinha uma base de 80. O Flamengo também já tinha aquela base feita, já tinha as placas da casa do Flamengo feitas em casa. O Flamengo se reforçou com o Lico. O Flamengo tinha jogadores, já tinha o Moser, já tinha ali o Leandro na lateral direita, e tudo cria da casa, né? Do Flamengo só tinha de fora, só tinha o Marinho, o Lico e o Raul. O restante era tudo formado nas categorias de base do Flamengo. O Atlético tinha o Palinha, tinha o Chicão, tinha um grande time também. O Atlético sempre foi formador de grandes times. O Atlético Mineiro sempre teve bons jogadores e formou grandes times no cenário nacional. E esse jogo ele começou com o Flamengo dominando o jogo. O Flamengo era um time mais tranquilo, mais consciente dentro de campo. Os jogadores do Atlético já estavam pilhados pela derrota no Campeonato Brasileiro, onde teve 3 jogadores expulsos. E assim, aos 25 minutos do primeiro tempo, aconteceu uma jogada que seria predominante dentro da partida. O Reinaldo, do Atlético Mineiro, ele deu entrada por trás no Zico, e o José Roberto Reit expulsa ele. Expulsou o Reinaldo, os ânimos já estavam acirradíssimos ali, já estava muito quente mesmo, e quando o Reinaldo é expulso, começou a reclamação no banco do Atlético Mineiro, começou os jogadores querendo invadir o campo, querer agredir José Roberto Reit. A polícia teve que entrar, teve que fazer um cordão de isolamento ao lado do Reit, e começou aquela confusão, e o jogo voltou ao normal. Logo assim, o Chicão foi expulso, o Chicão e o Orlando. O Orlando foi expulso e o Chicão fez um aceno falando que o Flamengo tinha dado dinheiro ao juiz para que o juiz prejudicasse o Atlético Mineiro. E o juiz expulsou o Chicão. Aí o Atlético Mineiro fica com 7 jogadores em campo. Com 7 jogadores em campo, pode acontecer a partida. Porque a regra do futebol permite que um time enfrente o outro com 7 jogadores. Mas menos do que isso, não. E numa jogada que a bola é recuada para o João Leite cai simulando uma contusão. E tem um jogador do Atlético, que eu não me lembro, acho que era o Osmar, que vai discutir com o Reit, e o Reit expulsa o Osmar. E já começa o ânimo, está acirrado do lado de fora. O Atlético Mineiro já tem jogadores do banco expulsos também, e começou aquele ânimo, começou aquilo novamente, aquela guerra, e para lá, para cá, o Reit deu o jogo como encerrado. E o Atlético Mineiro, logicamente que ele recorreu, né? Foi até os tribunais da Confederação Sul-Americana de Futebol, recorreu, mas não ganhou. O Flamengo ganhou por WO. Quer dizer, o Atlético Mineiro compareceu, mas o jogo não terminou. Então foi WO que o Atlético Mineiro levou e perdeu a partida. O Flamengo ele se qualificou para jogar contra o Cobreloa a final, porque nesse jogo muito tumultuado, apesar do Atlético Mineiro ter um grande time, eu aqui particularmente, eu achava o Atlético um timaço. Eu era jovem, era garoto ainda, menino, mas acompanhava muito o Atlético Mineiro e sabia, começava a acompanhar o futebol, ficar engateando, saber o que era o futebol. Então, e quando isso aconteceu, né, ali de 1980 para cá, começou essa guerra entre Atlético e Flamengo. O que eu falei aqui ontem, para mim,
é o clássico interestadual que tem mais rivalidade. Os torcedores do Atlético não gostam do Flamengo. O Flamengo não é culpado das situações que houve dentro de campo. O que houve dentro de campo é culpa do juiz. O Flamengo não tem culpa. Assim, se fosse a favor do Atlético, o Atlético Mineiro também não teria culpa, né? Mas manchou, né? Não sei se é por culpa do Wright ou por culpa dos dirigentes dos dois clubes que ali acirraram muito ânimos antes da partida começar, né? Uns queriam o jogo no Mineirão, outros queriam o jogo no Maracanã. Não, futebol tem que ser dentro de campo. Se era campo neutro, campo neutro. Então isso daí prejudica o espetáculo quando os dirigentes começam a falar muito sobre futebol, né? E essa partida, ela tinha tudo para ser um jogão de bola, o jogo do ano. Todo mundo estava na expectativa, naquela expectação de, poxa, vai ser um jogão, Atlético Mineiro e Flamengo, os dois times é um timaço. Mas o jogo não acabou, o jogo não terminou. Então por isso a gente não pode falar se ali era merecida a vitória do Flamengo ou merecida a vitória do Atlético. Porque a gente não teve jogo, o futebol ficou em segundo plano e houve esse problema, né? E você quer saber um pouquinho mais? Fica ligado no meu canal, que amanhã eu vou estar falando das semifinais de 1987. Flamengo e Atlético Mineiro. Primeiro jogo no Maracanã. 1-0. Gol de Bebeto, passe de Zico. Segundo jogo, 3-2 no Mineirão. Gol do Zico, do Bebeto e do Renato Gaúcho. Chiquinho fez um gol do Atlético Mineiro e eu vou pesquisar quem fez o segundo gol do Atlético Mineiro nesse jogo. Lá eu vou falar sobre a rivalidade entre o Renato Gaúcho e o falecido treinador, o excelente treinador Tele Santana. Fica ligado no meu canal, eu vou contar a história do Atlético Mineiro e do Flamengo e depois eu falo da final da Supercopa do Brasil. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, dê o seu like, faça comentário, dê o seu joinha. Desculpa esse comentarista aqui que não entende nada de futebol, não sabe falar nada de futebol, tentar falar alguma coisa de futebol. Muito obrigado, Deus abençoe, fique com Deus e boa noite.